Esse é fascinante. Como os ciclos econômicos extremos não imaginam explicar-se, mas estima-se data de origem por esse estado. E se eu puder dizer, Glenn, uma coisa que é interessante para mim e muito surpreendente. Se você for aos escritos dos maiores pensadores da Europa, por exemplo, o filósofo Immanuel Kant, que sem dúvida é um dos grandes gênios da civilização ocidental, ele tem espalhado por seus escritos, embora não fosse sua principal preocupação, uma visão muito baseada em raça da superioridade europeia. E a gente lê isso com certo choque, porque ele era o grande universalista. Ele foi grande forger varför imprickthingthith, que estabeleceu padrões universais de comportamento. Set universal standards for behavior. But the idea that Europe is Mas a ideia de que a Europa é inerentemente a civilização superior está profundamente enraizada, é claro, em uma ampla gama de ideologias que remontam do Renascimento ao Iluminismo, ao período do nacionalismo romântico no século XIX, e seguem até o nazismo e outras ideologias do século XX baseadas na superioridade de raça, religião ou algum outro atributo da cultura europeia que conferia o direito de dominar. E é aí que muita coisa dá errado em nosso pensamento. Essas crenças tornam-se profundamente enraizadas, talvez não explícitas, talvez até negadas depois de certo ponto, mas estão presentes na forma como nossos governos, nossos estados, abordam questões internacionais. Foi o aniversário de 300 anos de Immanuel Kant no ano passado, em Kaliningrado. E isso me chamou a atenção. Um certo universalismo por trás disso, mas também uma sensação de superioridade. O interessante sobre Samuel Huntington é que ele argumentava que os países ocidentais tendem a acreditar que governamos o mundo há séculos por causa de nossas ideias, valores e ideologias superiores. Mas ele defendia que, na verdade, tudo se resumia a dominar armamentos mais eficientes, controlar as rotas marítimas e sair na frente na Revolução Industrial. E o resto do mundo não ignora isso, que tudo se tratava de violência organizada. Mas isso levanta a questão: como isso levaria a um tipo diferente de governo pela China? Porque, se o mundo eurocêntrico era composto por todos esses impérios em um pequeno continente, como isso moldou nossa maneira de enxergar o mundo? Nossas teorias políticas tendem a assumir que existe essa rivalidade geopolítica inevitável, que é quase uma lei da natureza. Como você acha que a China seria diferente? Sua mentalidade geopolítica seria diferente, certo? Por exemplo, em comparação com a forma como os europeus se portam. E não exemplificamos que tudo é universal. Essa também é uma questão absolutamente fascinante e muito debatida, eu diria, mas tenho minhas próprias opiniões que vou compartilhar. O evento decisivo na cultura política ocidental, se posso colocar dessa forma, é o ano 476 d. Sextus, que marca o colapso do Império Romano do Ocidente, quando Roma foi conquistada por invasores germânicos. Naquele momento foi um processo longo, mas com a queda do Império Romano do Ocidente, a Europa fragmentou-se em múltiplas entidades políticas. Na verdade, havia um caleidoscópio complexo e notável de entidades políticas, cidades-estado, reinos, ducados e toda forma concebível de organização política, desde o menor nível até impérios que pretendiam abranger toda a Europa, mas nunca corresponderam totalmente às expectativas, como o Sacro Império Romano-Germânico, que em essência foi iniciado por Carlos Magno. Mas como foi dito de forma famosa, nunca foi realmente sagrado, nunca foi romano e nunca foi um império da maneira como se apresentava. Mas o ponto é que a Europa é e continuou sendo, apesar das aspirações napoleônicas, apesar das aspirações de Carlos Magno, apesar do que Hitler tentou, nunca uma entidade política unificada. E a atual União Europeia é de um tipo diferente, e ainda assim uma construção muito fraca de algum tipo de organização política em toda a Europa. A Europa se fragmentou e basicamente se envolveu em guerras internas por 1500 anos, e a guerra se tornou o padrão.
Pensar em governança passou a ser pensar em conflito na Europa. Portanto, a ideia de que a diplomacia é anárquica, a famosa suposição do realismo na teoria das relações internacionais, é uma boa primeira projeção da realidade europeia, aproximadamente do ano 500 d.C. até pelo menos, digamos, 1950. A ideia de que os estados, portanto, colidem entre si, competem entre si, lutam entre si, conquistam uns aos outros, derrotam uns aos outros, sucumbem e assim por diante é um pensamento típico da diplomacia europeia. A China é muito diferente em sua história. A China se unificou em 221 a.C., na dinastia Qin, a primeira unificação. E a China é geograficamente uma espécie de caixa. A caixa tem a região de estepes áridas, assim chamada, ao norte, o Himalaia a oeste, as florestas tropicais do Sudeste Asiático ao sul e o Mar da China Oriental, o Oceano Pacífico a leste. É uma entidade que se tornou um estado administrativo unificado há mais de 2000 anos. A China se fragmentou em alguns períodos. A dinastia Qin deu lugar à Era Han. A Era Han se desintegrou, depois foi reunificada nas dinastias Tang, Song, Yuan e Qin. Mas pode-se dizer que na maior parte dos últimos 2.200 anos, a China tem sido um estado administrativo centralizado. E a filosofia que sustenta a China é uma filosofia confucionista que enfatiza a importância da harmonia para manter esse estado integrado funcionando. Isso é debatido. Será que isso leva a um tipo diferente de governança para a China? Minha resposta é sim, leva. Na verdade, a China não pensa em termos da governança internacional anárquica ocidental. A China pensa em termos de um grande Estado chinês, onde a ordem interna é decisiva e onde o imperialismo externo nunca foi a regra durante 2000 anos. A China é vasta e não buscava territórios ultramarinos. Em geral, sim, é possível apontar lugares e episódios específicos, mas em geral a China teve relações pacíficas com seus vizinhos. Vou dar apenas um exemplo. De 1368, que é o início da dinastia Ming, até 1839, que é a invasão britânica da China na Primeira Guerra do Ópio. Então, por cerca de, quanto dá isso, 500 anos, a China quase não se envolveu em combates com seus vizinhos do leste asiático, com o Japão, com a Coreia e com o Vietnã. Com o Vietnã, houve um período de guerra de cerca de 17 anos no século XV. Com a Coreia, pelo que eu sei, a China nunca invadiu a Coreia, nem uma vez. Mas a China era a potência dominante. E na diplomacia ocidental, dir-se-ia que a China invadiria e tomaria o controle. Nunca tentou. A China nunca durante esse período invadiu o Japão, nem uma vez sequer. Ela foi invadida pelo Japão uma vez, em 1592, acredito eu, ou pelo menos houve uma tentativa de um shogun japonês, um comandante militar, de invadir a China. Falhou, é claro. Mas de qualquer forma, você teve essencialmente meio milênio de paz no leste asiático. Às vezes isso é chamado de paz confucionista. Agora, quando discuto isso com nosso amigo John Mearsheimer, um grande amigo e, na minha opinião, um excelente cientista político, ele diz, não. A China vai se comportar exatamente como qualquer outra grande potência. E ele não concorda com essa ideia de que a China tem um tipo diferente de diplomacia. Eu discordo. Amo e admiro o John, mas discordo dele. Acho que a visão chinesa de diplomacia é diferente e foi moldada por 2000 anos de história distintos. Professor Sachs, é sempre fascinante conversar com você. Então, muito obrigado. E acredito que esse será um ponto central nos próximos anos. Até que ponto a diplomacia da China é distintamente diferente da do Ocidente? Eu gostaria de ver você e Mearsheimer debatendo sobre isso. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Vamos continuar a discussão. É ótimo estar com você.